quero moda, mediana e média. Vou começar pela média, tá? Bom, aqui ó, eu preciso numerar as fórmulas para você acompanhar, né? Quando eu preciso da média, eu estou precisando do somatório xi, que é o ponto médio da cada média, vezes frequência, dividido pelo somatório dessas frequências, tá bom? Ok? Simplesmente n, se você preferir. Aí quando a gente for obter a mediana, a gente vai obter limite inferior da classe mediana mais n, que é o número de elementos, dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência da classe mediana, vezes a amplitude de classe. Ok? E quando for fazer a moda, nós teremos limite inferior da classe modal mais a diferença da frequência da classe modal para a frequência anterior, dividido pelo D1 novamente, mais a frequência da classe modal menos a frequência posterior, eu chamo de D2, vezes a amplitude de classe. Ok? Tudo bem? Então, vamos procurar resolver então. Bom, se eu preciso do somatório do ponto médio vezes a frequência, eu tenho apenas a frequência, preciso encontrar a primeira coluna de ponto médio, depois eu farei uma coluna do produto do ponto médio pela frequência. Bom, então eu vou estender a nossa tabela aqui, ó. Aqui eu vou escrever ponto médio, tá bom? Quem é o ponto médio, professor? Bom, o ponto médio da classe aqui é você somar os extremos, né? 150 mais 160, lembrando que aqui é estaturas em centímetros, tá? 150 com mais 160 e dividir por 2. Ou seja, de maneira simples, você vai pegar o que está no meio aqui, ó, de cada classe. Aqui, por exemplo, é 155, aqui 165, 175, 185 e 195. Ok? Bom, vamos fazer isso então. Na classe 1, nós temos ponto médio 155. Na classe 2, ponto médio 165. Na classe 3, 175. Na classe 4, 185. E na classe 5, 195. Vamos fechar aqui essa coluna que já foi construída, certo? E agora, para determinar a média, eu preciso fazer xi vezes fi, uma nova coluna. Vamos estender e fazer o que? Xi vezes fi. Este vezes esse, tá bom? Este vezes esse. Vamos pegar um giz de outra cor para destacar. 310. Certo? Ok? Tudo bem? Agora, precisamos fazer o produto 165 por 8, que é o 1320. Multiplicando agora o 8 por 175 ou vice-versa, teremos 1400. Ok? Agora o produto de 185 por 10, nós teremos 1850. E 195 por 2, que é 390. Certo? Vamos então fechar mais uma coluna fechada.
Beleza. Agora, como eu tenho a coluna do x e fi, aqui no final eu terei o somatório de x e vezes fi. É só a gente somar todos esses elementos aqui. 310 mais 1.320 mais 1.400 mais 1.850 mais 390, que resulta em 5.270. É isso? 5.270. Bom, se eu já tenho o somatório de x e fi, eu tenho a quantidade de elementos, que é o somatório de fi, que está aqui, ó, que é 2 com 8, 10, com 8, 18, com 10, 28, com 2, 30. Agora eu tenho a média. Quem vai ser a média, então? Vamos fazer a média aqui. A média será 5.270 dividido por 30. Ok? Então você pega a calculadora e divide 5.270 por 30 e encontra 175,666 lá vai quebrada. Indica que está repetindo 6 infinitamente. Isso tudo aqui já está em centímetros. Então, vou escrever aqui para você, ó, média. A gente escreve como x barra, tá? Mediana. Quem vai ser a mediana? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é a classe mediana. Aonde que está os termos, onde estão, no caso se for par, e aqui é par, onde estão os termos dos meios. Os termos que fica lá no meio que divide a sua tabela em rol ao meio. Então, como aqui eu não tenho os elementos, eu preciso buscar através dessa fórmula aqui. Primeiro passo é encontrar a classe mediana. Sabe que tem 30 elementos. Como o número de elementos é par, eu tenho que pegar os dois termos do meio. Ou seja, o termo de ordem n sobre 2 e o termo de ordem n sobre 2 mais 1. O que quer dizer isso? Se tem 30 dividido por 2, 15. Eu tenho que pegar o 15º elemento para saber onde que está a classe mediana, tá? 15 com mais 1, que foi 30 dividido por 2, 16. Tem que pegar os dois termos que estão ao meio da distribuição da tabela em rol, tá? Então é o 15º e o 16º elemento. Beleza? Vamos lá. Onde é que está o 15º e o 16º? Você vai ver isso na frequência acumulada. Vamos lá na frequência acumulada que eu vou chamar de F. Mais isso. Tá bom? Então vai ficar o seguinte. Frequência acumulada. Pessoal, vamos acumular aqui, ó, frequência absoluta. 2. 2 com 8. 10. 10 com 8. 18. 18 com 10. 28. 28 com 2, 30. Acumulei. Vamos fechar. Ok. Então, observando aqui, nós temos o seguinte. Frequência acumulada chega até aqui com 18 elementos. E aqui, ó, são 10. Então, o 16º e o 15º estão aqui. Porque depois vem o 19º em diante. Ok? Então, o elemento que ocupa o 15º, a 15ª ordem e a 16ª ordem, que a gente já verificou, que é 30 dividido por 2, que é 15, 30 dividido por 2 mais 1, que são 16, está nesta classe aqui, ó, chamada classe 3. Então, esta aqui, ó, é a classe mediana. Vou separar aqui, para você não ficar perdido aí. Aqui é a classe mediana. Ok? E aí, desta classe mediana, eu vou tirar todos os dados aqui, da fórmula. Quem é o limite inferior da classe mediana? É esse aqui, ó. Limite inferior da classe mediana, 170.
Então aqui no lugar de L asterisco, a gente coloca 170. Continuando na fórmula, mas cuidado que esse divide isso aqui não, tá? Isso aqui tá uma parcela separada desta. Mais N dividido por 2, N é 30, dividido por 2, 15, menos a frequência acumulada anterior. Frequência acumulada anterior à classe mediana. Classe mediana. Frequência acumulada anterior, 10. Vezes a amplitude de classe. A amplitude de classe de 170 para 180, 10. Dividido, isso tudo é dividido pela frequência da classe mediana. Frequência da classe mediana, vamos lá. 8. Frequência da classe mediana, 8. Dividido por 8. Ok? Então a mediana aqui será 170 mais 15 menos 10, 5 vezes 8, 50. 50 dividido por 8. Dividindo 50 por 8, encontraremos 6,25. 6,25 com 170, teremos 176,25 centímetros. Ok? Então, a estatura mediana é esta. 176,25 centímetros. Foi proposto para encontrar média, mediana e moda. Eu vou procurar a moda agora. Ok? Moda. Primeiro, quase igual a mediana aqui o início, tá? Só que você tem que procurar a classe modal. A classe modal é onde tem a maior frequência. Aqui a frequência é 2, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 10, aqui é 2. Aonde que tem a maior frequência? Aqui. Que classe é esta? 4. Esta então é a classe modal. Ok? Então vou separar aqui também a classe. Essa aqui, ó, vou deixar claro aqui, ó. Classe mediana. Esta é a classe modal, ok? Então, vamos separar. Classe modal e a de cima a classe mediana. Tá bom? Beleza? Vamos lá então. Moda, professor, qual que vai ser a moda? Vamos seguir a fórmula. Aqui. Limite inferior à classe modal. Limite inferior da classe modal. Limite inferior, onde que está? Aqui são os limites, ó. 180, 190. Esse é o superior da classe modal e esse é o inferior da classe modal. 180. Mais. Esse D1 aqui, ó, é a frequência da classe modal menos a frequência anterior à classe modal. Então a classe modal é esta, classe 4, né? A frequência dela é 10. Menos a frequência anterior, 8. 10 menos 8, 2. Ou seja, isso aqui é meu D1. 10 menos 8. Que vai vir aqui no lugar do D1. Sobre o D1 novamente. Mais D2. D2 é frequência da classe modal menos a frequência posterior. 10 menos 2, 8. Só que é o D. Este menos esse é o D2. Né? Ok? Então, 8. Vezes a amplitude de classe. Amplitude de 180 para 190, 10. 10 de 10 cancela. Fica 180 mais 2. Então, a moda é 182. A maioria das pessoas, então, tem 1,82 m. 182 centímetros. Ok? Esta é a moda. Então, encontramos a média. A gente foi feliz. Encontramos a mediana. Feliz outra vez. E encontramos a moda e a gente foi muito feliz.